Como um dos principais aeroportos da Alemanha e entre os 20 maiores da Europa, o aeroporto de Düsseldorf é extremamente movimentado. É início da tarde de 11 de abril de 1996 e, como de costume, as chegadas estão a todo vapor. O primeiro andar do Terminal A está lotado de passageiros. Alguns aguardam bagagens, enquanto outros correm aos portões para o próximo voo. Centenas de pessoas circulam sem saber que, apenas 3 metros acima, ocorre um desastre. Um taxista está no local, esperando por clientes. Em um terminal lotado, ele é o primeiro a perceber algo suspeito. Faíscas caem do forro rebaixado na área de desembarque. São 15 horas e 33 e 2 bombeiros do Corpo de Bombeiros do aeroporto chegam ao local. Há um odor específico no ar, mas eles não conseguem localizar sua origem. Parece que uma instalação elétrica está fumegando. Na floricultura próxima, uma vendedora aponta uma fina coluna de fumaça saindo do duto de ventilação. É um incêndio. De repente, o teto começa a incandescer e brasas em chamas caem. Não há tempo a perder, e os bombeiros no local alertam toda a brigada de incêndio do aeroporto. Em poucos minutos, dezenas de bombeiros chegam. Eles trazem tudo o que têm com eles, mas o fogo não é visto em lugar nenhum. Ele se esconde acima das placas do forro. Então, às 15 horas e 58, o incêndio se revela em toda a sua força. O teto de todo o terminal é tomado pelas chamas. O aeroporto está pegando fogo e é um incêndio enorme. Naquela tarde fatídica, soldadores trabalhavam em uma junta de dilatação na via de acesso elevada acima do Terminal A. Os trabalhadores começaram a soldar às 13 horas, totalmente alheios aos perigos que causavam. Pequenas gotas de metal fundido estavam caindo sobre a camada superior do terminal. Entre o teto e a estrada, havia uma camada de isolamento de poliestireno que era altamente inflamável. O isolamento foi aquecido por mais de 2 horas até atingir o nível de flashover. Gases da combustão lenta do poliestireno preencheram um espaço confinado acima do teto. Quando a temperatura desses gases atingiu seu pico, eles se inflamaram simultaneamente em todo o terminal. Em uma fração de segundo, um incêndio de grandes proporções tomou conta de todo o teto. Curiosamente, os bombeiros do aeroporto não sabiam lidar com incêndios internos, apenas foram treinados para apagar incêndios em aviões. O Corpo de Bombeiros de Düsseldorf foi então chamado para ajudar e chegou ao aeroporto às 16 horas e 07. O fogo já tinha alcançado o segundo andar do terminal. Um incêndio desse porte era grande demais para 2 caminhões de bombeiros e um caminhão-pipa controlarem. 8 minutos depois, o comandante local acionou todas as unidades da cidade e região para responderem de imediato. O Corpo de Bombeiros de Düsseldorf conta com bombeiros profissionais e voluntários, divididos em 7 quartéis em tempo integral e 10 quartéis voluntários. 120 bombeiros permanentes e 250 voluntários em cada turno. Junto com os bombeiros do aeroporto e dos municípios vizinhos, 701 bombeiros e 215 veículos estavam no local para apagar o incêndio e salvar as pessoas que estavam dentro. Os bombeiros de Düsseldorf não enfrentavam um incêndio desse porte há muito tempo. Um deles lembrou que usou uma mangueira bombeando 50 galões de água por minuto sem sucesso. Só conseguiram controlar o incêndio após trocar para uma mangueira 4 vezes maior. Quando o corpo de bombeiros foi chamado às 4h07, o alarme do aeroporto orientou os viajantes a evacuar o prédio. A mensagem de voz inicialmente guiou as pessoas para o lado errado, direto para a área em chamas. Felizmente, os bombeiros intervieram a tempo de corrigir o erro e evitar um desfecho fatal. Quando o alarme geral disparou, o primeiro nível do terminal já estava evacuado. No entanto, ainda havia mais de 2.000 pessoas nos níveis 2, 3, 4 e 5, assim como na garagem adjacente. Tiveram pouco tempo para evacuar, pois o incêndio se espalhou rápido. O fogo destruiu todo o estoque do terminal no nível 1, inclusive as esteiras de borracha pesada, que geraram fumaça densa e perigosa. A fumaça e o fogo se espalharam pelas escadas, aberturas das escadas rolantes e dutos de cabos e ar no teto até o nível 2. O segundo nível tinha 9 metros de altura, o dobro do primeiro, mas possuía uma área de superfície menor.
Dentro havia um mezanino, o nível 3, com salas VIP de aeroporto. Os 2 andares logo se encheram de fumaça. Enquanto bombeiros combatiam o incêndio no primeiro nível, outros resgatavam pessoas nos andares superiores. Paramédicos se reuniram em frente ao aeroporto para atender feridos, a maioria com problemas respiratórios. A fumaça densa e as altas temperaturas dificultaram para os bombeiros localizar as pessoas dentro do terminal. Olá, chegada, estão tentando... Não conseguimos mais pegar a frequência aqui dentro. Sim, tente sair daí. Temos um incêndio maior, um incêndio grande para ver. Sim, tente sair de alguma forma. Isso não funciona. Quebrem as janelas. As pessoas estão se organizando agora. Sim, estamos voando por toda a linha aérea até a Tchequia. Por toda a aviação até a Tchequia. Sim, quando o muro cair, então sim, exatamente. Precisamos de ajuda urgente. Não conseguimos ver. Todas as emergências já foram usadas. Por favor, venha. Precisamos de ajuda agora. 9 passageiros ficaram presos na sala VIP da Air France no aeroporto. Uma sala sem atendimento, sem funcionários para orientá-los à segurança. Várias ligações foram feitas da sala VIP, a última às 4h19, alô. E nós estamos logo acima disso. Praticamente é só virar a esquina. Quick check acima da Lufthansa. Sim, estou na Lufthansa, no Quick check, sim, ok. Acima, subindo a escada, ok. Embora uma das pessoas que ligaram tenha descrito sua localização, nenhum dos socorristas conhecia a disposição do terminal. Estando a apenas 8 metros da rota de fuga mais próxima, todos, exceto um ocupante, morreram por asfixia. Para fugir, um empresário francês quebrou uma janela com uma cadeira e caiu 4 metros até o andar de baixo. Ele teve ferimentos graves, mas se recuperou totalmente. Outro grupo estava no telhado da garagem ao lado quando o incêndio começou. Assistiam aos aviões decolando e pousando. Assim que perceberam fumaça saindo do terminal abaixo deles, correram para a saída. Infelizmente, eles fizeram a escolha errada ao tentar escapar do telhado pelos elevadores. Os elevadores abriram no primeiro andar, que estava em chamas. Devido à fumaça densa que encheu o salão, os sensores ficaram bloqueados e a porta permaneceu aberta. Eles também morreram sufocados. Havia também 3 policiais presos dentro do terminal que tiveram mais sorte. Ao notarem o fogo ao redor, chamaram o colega pelo rádio no escritório. Ernst G. Walter correu para dentro do terminal para salvar os 3, mas foi repelido pela fumaça densa e tóxica. Para fugir do aeroporto em chamas, os policiais tentaram de tudo. Eles tentaram quebrar a janela com uma picareta, mas não conseguiram e nada mais podiam fazer. No último instante, bombeiros com equipamentos de proteção contra a fumaça apareceram na porta. Encontraram os 3 policiais caídos no chão, ainda respirando. Então, através da fumaça e das chamas, todos foram levados para um lugar seguro. Por quase 4 horas, os bombeiros lutaram para apagar o incêndio. Às 19h20, o corpo de bombeiros informou que o incêndio estava controlado. Os últimos focos do incêndio foram extintos 2 horas depois. O fogo e a fumaça destruíram os terminais A e B. O aeroporto de Düsseldorf reabriu 3 dias e meio depois, com apenas o terminal C funcionando. Ele rapidamente voltou a 90% de sua capacidade anterior, usando terminais temporários feitos de tendas e hangares. No final, 17 pessoas perderam a vida no incêndio. 8 morreram no saguão, 7 nos elevadores. Um passageiro foi achado morto no banheiro e uma mulher que escapou do aeroporto faleceu 2 semanas depois dos ferimentos. Todas as vítimas morreram por sufocamento ou inalação de fumaça. Se não fosse pela reação corajosa dos bombeiros, o número de mortos teria sido muito maior. Aproximadamente 2.000 passageiros foram salvos do incêndio. Cerca de 66 a 82 pessoas tiveram ferimentos graves e várias centenas sofreram ferimentos leves. As mortes de 17 pessoas, centenas de feridos e um prejuízo de 1 bilhão de marcos alemães
que na época era mais de 600 milhões de dólares americanos, exigiram uma investigação minuciosa. Era certo que gotas de metal derretido no isolamento causaram o incêndio. Uma camada de 3 polegadas de isolamento de poliestireno altamente inflamável foi instalada ilegalmente abaixo da laje de concreto da via de acesso. Entre ela e o forro suspenso do saguão de chegada, não havia nada além de um vão desprotegido. A camada de isolamento estava próxima demais da laje superior e exposta ao metal quente da soldagem. As gotas queimaram o isolamento de poliestireno, o que gerou uma quantidade enorme de gases e aumentou a temperatura no vão. Em determinado momento, a temperatura atingiu o ponto crítico e incendiou cerca de 100 metros quadrados do teto. Dali, o fogo se espalhou pelo terminal. No entanto, além do problema com o isolamento, a comissão de investigação determinou que vários outros fatores contribuíram para o incêndio e o transformaram em uma tragédia. O primeiro foi a falha dos trabalhadores que faziam soldagem na estrada acima do nível 1 em tomar as precauções necessárias. O empregador deles não avisou a brigada de incêndio do aeroporto sobre os reparos. Se notificados como exigido, a brigada teria mantido uma vigilância de incêndio. Por outro lado, a brigada de incêndio do aeroporto estava despreparada e sem treinamento para cenários de incêndio em ambientes internos, e seu conhecimento sobre a disposição do aeroporto era inadequado. O fator mais crucial pode ter sido a ausência de um sistema adequado de detecção de incêndio no aeroporto. A parte leste do prédio, onde era o terminal A, não possuía detectores de fumaça ou sprinklers. Essa parte do aeroporto foi construída em 1972, quando esses sistemas não eram obrigatórios. Havia colunas secas nas caixas de escada, mas não estavam ligados à rede pública de abastecimento de água e dependiam dos bombeiros para operar. Além disso, o terminal não tinha portas corta-fogo retráteis, não havia proteção para aberturas verticais entre os andares e não existiam escadas de emergência no lado A. O incêndio seria contido no primeiro andar se houvesse portas retráteis e proteções verticais. Os oficiais de segurança do aeroporto também foram responsáveis por não desligarem os elevadores quando o incêndio começou. 7 pessoas morreram como resultado dessa negligência. No fim do ano, houve um julgamento no tribunal. O Ministério Público apresentou uma denúncia de 700 páginas contra 2 soldadores, o diretor técnico do aeroporto, o arquiteto e os inspetores e supervisores da obra. Um julgamento gigantesco com 26 advogados de defesa, 94 testemunhas e um exército de representantes da imprensa prometia que a justiça seria feita. No entanto, acabou se tornando um longo jogo de manobras jurídicas formais. Surpreendentemente, o julgamento foi concluído 5 anos e meio depois, com todos os réus absolvidos. Segundo o veredicto, o acidente que matou 17 pessoas não foi atribuído à conduta de um único réu. As autoridades do aeroporto estavam decididas a não repetir erros anteriores. Como resultado, o Terminal A renovado e o Terminal B recém-construído estão equipados com detectores de incêndio, sprinklers, alarmes automáticos de incêndio, sistemas de comunicação de incêndio e sistemas de exaustão de fumaça. Além disso, foram feitas 36 saídas de segurança e divisórias foram instaladas dentro e entre os andares para retardar a propagação do fogo e da fumaça. Mais importante ainda, os painéis de isolamento, os móveis e o estoque são feitos de materiais não combustíveis. De fato, havia um forte desejo de que tragédias como a de 1996 nunca mais acontecessem. Quando se trata de vidas humanas, não existe procedimento de segurança que não possa ser seguido, nem preço que não possa ser pago. Assista a este episódio a seguir se você achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal